Bom dia! Como você tá, meu caro amigo? Você me vê melhor sem óculos ou com óculos? Tô acostumado a ficar com óculos aí, tô começando a ficar velho. Esse vídeo é muito interessante pros tempos em que nós vivemos, porque se torna cada vez mais comum você entrar em perfis de cristão e você vê lá o cristão signo Sagitário ou signo Virgem, porque a única coisa que tem de Virgem é o signo mesmo. Tá bom, eu não quero fazer piada com esse tipo de pensamento, porque verdadeiramente existem pessoas que têm dúvidas sobre isso. Eu quero hoje aqui com você demonstrar a partir da Bíblia e também talvez com as nossas próprias experiências o que nós devemos fazer sobre isso com os signos, se nós podemos consultar eles ou não. E também preciso dizer que o primeiro lote do Overmission para Porto Alegre acaba no domingo. Porto Alegre, dia 30 de setembro, o primeiro lote acaba no domingo. Então corra, faça a sua inscrição, mande para seus amigos, que nós estamos esperando um grande dia na presença do Criador, na presença de Jeová, tá bom? Vamos ao vídeo. Porque tem pessoas que falam assim, mas Luca, é verdade, o negócio realmente acontece, as estrelas falam, existe uma ciência aí por trás disso, muitos anos de ensino. Pois é, a Bíblia não diz que isso não existe. Olha, isso que é muito interessante. Eu sei que você é muito sincero em saber sobre o fato. Existe um erro que muitas vezes nós, evangélicos, cometemos, que é o de afirmar que todas as outras coisas que existem fora de Cristo não existem de fato, que é tudo uma mentira. E não necessariamente seja uma mentira da forma que as pessoas entendem. Agora, se nós vamos falar a verdade sobre todas as coisas, nós estamos falando de Cristo. Agora, no entanto, isso que as pessoas vivem lá fora, nós estamos falando de outros deuses, dos deuses pagãos, das outras culturas, elas não são necessariamente uma mentira, pois de fato elas acontecem. As pessoas realmente têm experiências reais com outros espíritos, com outras culturas, elas têm experiências reais. Só que eu gosto muito da expressão em inglês que diz, uma coisa é true, what is true, outra coisa é what is truth. Só existe uma verdade, que essa é Cristo, isso nós sabemos. No entanto, quando nós vamos falar com outras culturas, nós não podemos, de cara, desrespeitar o que essas pessoas acreditam, as experiências que elas têm, porque verdadeiramente elas passam por experiências reais, como eu já disse aqui. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você vê Paulo falando com outras culturas, você nunca vai ver Paulo falando que o que eles acreditam é algo que não existe, que é uma mentira. Não, o que ele fala? Ele sempre trata, você percebe o jeito que Paulo age com as pessoas, principalmente pelo que Lucas vai contar, né, do embate de Paulo com as outras culturas, que Paulo, ele não vai falar de uma forma ofensiva contra aquilo que as pessoas acreditam. Na verdade, ele aponta para aquilo que ele acredita como sendo algo superior a todos os outros. Ou seja, as pessoas têm um monte de deuses lá em Atenas, lembra? Lá em Atenas. Ele chega e fala assim, ó, esse Deus aqui, de todos os outros deuses, claro, ele tá furioso, ele tá, sabe, ele vê a idolatria, ele vê que as pessoas estão caminhando por um caminho que não é um caminho de vida. E ele vai lá e fala assim, olha, vocês têm muitos deuses, mas existe um Deus aqui que eu quero falar sobre vocês, o Deus desconhecido. E daí, quando você vê o relato da briga em Éfeso, e eles querem bater em Paulo, prender Paulo, um dos sacerdotes do templo ali, uma das pessoas respeitadas na cidade, da deusa Diana, chega e fala assim, Paulo nunca falou mal da Diana, ele nunca falou mal daquilo que a gente acredita. Ou seja, como que Paulo pode virar o mundo de ponta cabeça sem estar falando mal das outras coisas? Porque ele aponta para Cristo como algo superior a todas as outras coisas. E é aí que ele comprova aquilo que ele está falando com o poder de Deus. Deus testifica a mensagem de Paulo no meio do poder e no meio de uma mudança real de vida. Ou seja, existem todos esses caminhos, mas existe somente um caminho de vida. E é dessa forma que a Bíblia aborda as outras coisas, porque existem outras realidades espirituais. Só que existe somente um caminho que te leva a Deus, realmente o Criador, que é Cristo. Mas existem outras realidades espirituais. Então, no fator de signos dessas coisas, a Bíblia não vai dizer que essas coisas não existem. O que a Bíblia faz é condenar, ou seja, proibir que nós consultemos as estrelas, os astros, os mortos. Por quê? Porque a nossa única fonte de vida, propósito e destino, aquele que deveria definir como nós pensamos e alinhamos a nossa vida, não são os astros, não são os mortos, não são os outros espíritos, não são os adivinhos, é realmente somente Deus, o Criador. Ele é a nossa única fonte. Nós não precisamos ir a outros. Por que Deus fala isso? Porque nós vamos nos corromper. Porque essas outras fontes de sabedoria e conhecimento não vêm de Deus. E se nós lemos a Bíblia muito bem, nós veremos que existem outros espíritos além de Yahvé, além do Criador. Existem outros espíritos. E essa é uma realidade que se manifesta no mundo todo. Isso acontece. Então, quando nós vemos esse tipo de sabedoria, o alinhamento das estrelas, de fato,
Existe algo ali. Só que o que a Bíblia diz? Para que nós não consultemos aquilo. Porque a nossa fonte é Deus. Então assim, eu quero ler um versículo aqui com você. Tem muitos versículos que eu peguei, mas eu quero ler aqui em Deuteronômio 18, diz assim. O que o Senhor está falando? Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por práticas como essa. É por causa dessas abominações que o Senhor seu Deus vai expulsar aquelas ações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor. O que Deus está falando aqui na Bíblia? Cara, de fato as pessoas fazem isso. Verdadeiramente existe esse tipo de coisa. Existem essas iniciações, existem esses atos, existe magia. Existe a possibilidade das pessoas buscarem nos astros, nos mortos, nos espíritos, nos adivinhos. Tudo isso existe. As pessoas fazem. Deus não está falando que isso não existe, mas Ele está falando, não faça isso, porque esse não é o caminho que eu tenho para vocês. Qual é o caminho que eu tenho para vocês? Ele mesmo, Deus. E se nós temos Deus do nosso lado, nós não precisamos de outras coisas. Então, assim, nós não podemos ser ingênuos de pensar que essas coisas não estão presentes. Mas nós precisamos ser sábios de buscar ao Criador apenas. Pois essa é a vontade de Deus. Então, por meio de Cristo, nós conhecemos o Criador. Então, Paulo vai falar em Colossenses. Paulo vai falar assim, de forma aos Colossenses, ele fala assim, olha galera, vocês não precisam passar por esses atos de iniciação e coisas. Jesus é o caminho. Jesus ele é suficiente. Por meio de Jesus, nós alcançamos a Deus. Então, assim, as pessoas buscam todos os tipos de ritos, né? Isso é bonito aos olhos. É o que Paulo vai escrever. As pessoas fazem isso, fazem aquilo. Porque realmente você entra sabe, faço parte dessa seita, dessa forma, desse segredo, dessas coisas. E as pessoas entram nessas sociedades secretas para entender o segredo. E Paulo fala o seguinte, Jesus é a verdade. Muito simples. Deus, de forma muito simples, acaba com todo esse tipo de domínio que a humanidade possa se submeter. Que realmente são coisas que nos aprisionam. As pessoas acordam pela manhã, lê o horóscopo para saber se vai dar certo ou não o seu dia. São prisões. Prisões que Deus quer nos libertar. Busca os mortos para saber se vai dar certo. Vive com medo do destino, medo do futuro, porque o horóscopo disse que vai acontecer isso, porque disse que ia acontecer aquilo, porque leu a mão e achou que ia acontecer isso. Prisões que Jesus nos liberta, sabendo que nós, por meio de Cristo, temos paz com Deus. Do que nós precisamos agora? Por isso, não busque ali a sabedoria e o destino da sua vida. Busque em Deus. É isso, meus amigos. Então, se você é um cristão que tem lá seu signo, ou você não entendeu o evangelho, ou você não entendeu o seu signo. Porque verdadeiramente os dois não compactuam, não caminham juntos, não dá certo. O Senhor é o Senhor do nosso destino. Mande esse vídeo aqui para o seu amigo que ainda está em dúvida, está buscando sabedorias em muitos outros lugares, muitos caminhos além da palavra de Deus, além da Bíblia. Deus abençoe.